Então está aqui o conectivo. Notem uma coisa interessante, né? Mais uma vez, reforçando, o conectivo está vindo, a oração subordinada, que é aquela que é introduzida pelo conectivo, ela está vindo antes da oração principal. A oração principal está sendo colocada posteriormente à oração subordinada, né? E o que é isso? E por que isso acontece? Justamente porque a gente está essa estrutura, essa oração, ela funciona como adjunto adverbial. E o adjunto adverbial, vamos lembrar lá das aulas, né? Da aula 5, da apostila, termos associados ao verbo, é um termo que ele é acessório. O que isso significa? O fato dele ser acessório faz com que o grau de coesão, a ligação dele em relação ao verbo, que é a palavra a qual ele se refere, seja mais frouxa, né? Ele não é um termo obrigatório, como, por exemplo, não é um termo que não pode faltar na oração, como, por exemplo, um objeto direto ou objeto indireto, né? Se eu construir uma oração sem objeto direto ou sem objeto indireto, a oração fica sem sentido, eu não tenho uma frase, eu não tenho um enunciado de sentido completo, né? O interlocutor, para quem está lendo ou está ouvindo aquele enunciado, vai ficar um ponto de interrogação no rosto, vai se perguntar o que está faltando alguma coisa, falta uma informação. Veja, vamos voltar ao nosso exemplo. A reunião começou às 9 horas. Eu poderia parar a oração aqui. A reunião começou, porque o verbo é intransitivo. O adjunto adverbial de tempo aqui, ele acrescenta uma informação de circunstância de tempo, o tempo em que se deu o fato verbal de começar a reunião, mas essa informação ela é acessória, ela não é fundamental, ela não é essencial para que esse enunciado tenha sentido completo. Isso é uma característica do adjunto adverbial. Como a gente está tratando com uma estrutura que tem valor de adjunto adverbial, né, ela tem essa mesma característica, que é essa possibilidade de deslocamento. Por ser acessório, por ser descartável, vamos dizer assim, o adjunto adverbial tem um nexo mais frouxo com o verbo, que é o termo a palavra a qual ele se refere, e isso permite que ele se desloque ao longo da frase. Então, eu poderia começar a oração às 9 horas, a reunião começou. A reunião às 9 horas começou. Vejam, eu posso deslocar entre o sujeito e o verbo, eu posso colocar no início da oração. Esses deslocamentos normalmente são marcados por vírgula, como a gente vai ver nas aulas posteriores, né? A mesma coisa, o mesmo raciocínio vale para a oração subordinada adverbial. Só que aqui eu tenho duas estruturas, eu tenho oração principal e oração subordinada. Então, eu posso inverter nesse caso, colocar a oração subordinada antes da principal. É interessante que é o único caso de oração subordinada que isso pode acontecer. Nem com as substantivas, nem com as adjetivas, isso ocorre, somente com as adverbiais. E essa inversão de posição, colocar a oração subordinada antes da principal, no caso adverbial, faz com que haja necessidade de haver uma vírgula. Essa vírgula que estão aqui também está indicando que é essa inversão. A subordinada está vindo antes da principal. Tudo bem, gente? Então, aqui a gente já sabe que é a oração principal, a gente sabe que essa aqui é uma oração subordinada adverbial. Ok? Aí a gente tem que ver qual é a circunstância que está sendo indicada por essa oração subordinada adverbial. E a circunstância a gente vai encontrar, vai chegar a esse valor semântico dessa circunstância pelo conectivo. Então, vejam, a medida que, a proporção que, esse conectivo, essa conjunção subordinativa, é conhecida como proporcional. E aqui cabe uma informação interessante. A nomenclatura gramatical brasileira é a única nomenclatura gramatical do mundo em que existe essa classificação de oração subordinada adverbial proporcional ou conjunção subordinativa proporcional. Todas as outras nomenclaturas gramaticais colocam as proporcionais no mesmo pacote que as temporais. Isso é uma particularidade da nossa nomenclatura gramatical, mas ela é estabelecida, então a gente tem que fazer essa distinção, ok? Porque a relação de proporcionalidade é uma relação, de alguma forma, de uma relação temporal também, né? Quando vocês estudam, por exemplo, né, em química, matemática, né, grandezas proporcionais, né? O que significa isso? Eu tenho 3 grandezas. Se eu dobro esse valor, eu tenho que dobrar este e tenho que dobrar este. Quando eu altero um desses valores, automaticamente o outro também passa a ser alterado na mesma proporção. Isso é relação de proporcionalidade, né? Então, qual que é a relação aqui? A proporção entre chegar e irmos sentando. Quer dizer, ao mesmo tempo que acontece esse fato verbal, esse aqui também ocorre.
Daí vem essa ideia de concomitância, de simultaneidade, ó, tem uma ideia de tempo. Tudo bem, gente? Então, lembrando que não existe só esse conectivo aqui, que introduz as orações subordinadas adverbiais proporcionais a outros, à medida que, à proporção que, ao passo que. Tudo bem? É importante guardar o raciocínio, o valor semântico, e não adianta ficar muito decorando o conectivo, como a gente vai ver mais para frente. Tudo bem? Então, esse é o segundo tipo. Então, o primeiro tipo, oração subordinada adverbial temporal. O segundo tipo é proporcional. Vamos ver mais um tipo aqui. A gente vai ver agora. Então, temos um exemplo aqui. A reunião começou a fim de que fizéssemos ajustes. Então, vamos lá, juntos. Primeira coisa, sempre, análise sintática, achar os verbos. Eu peguei a mesma estrutura da oração anterior para poder realçar melhor, né, a diferença entre os valores semânticos conectivos. Então, aqui o verbo começou e aqui é fizéssemos, certo? Qual que seria o conectivo aqui? A locução conjuntiva aqui é a fim de que. Tudo isso é o conectivo que indica, expressa a ideia, o valor semântico desse conectivo, que vai dar classificação para essa oração subordinada adverbial. Retomando o que a gente estava falando, eu poderia inverter. Lembra o caráter adverbial? A fim de que fizéssemos ajustes, vírgula, a reunião começou. Ok? Vamos lá. Qual que seria então o valor semântico desse a fim de que? A palavrinha aqui, ó, já está dando, né, o substantivo fim já está dando a ideia. Finalidade, objetivo. Né? Qual foi o objetivo de a reunião ter começado? O objetivo, a finalidade foi que fizéssemos os ajustes. Essa é a relação semântica entre a oração principal e a oração subordinada adverbial. Aqui no caso, né, vai ser uma oração subordinada adverbial que, vamos aproveitar aqui a lousa. Oração subordinada adverbial final. Essa aqui de baixo, eu acabei esquecendo, só para explicar, né? A oração subordinada adverbial proporcional. Então, veja, a gente já viu 3 tipos, né? As temporais, as proporcionais e as finais. Para que, a fim de que, são todas finais. Tudo bem, gente? Vamos ver mais um tipo aqui agora. Vamos pegar uma estrutura semelhante que a gente está usando. A reunião começará se todos estiverem presentes. Já estou saindo da frente para a gente poder fazer essa análise. Então, ó, verbo. Eu coloquei essa vírgula aqui, foi até bom ter destacado. Quando a oração subordinada vier depois da oração principal, que é a ordem direta, a vírgula é facultativa, ela não é obrigatória, ela é facultativa. Quando a inversão, a vírgula passa a ser facultativa, ok? Então podemos deixar essa vírgula aqui, não tem problema nenhum. Ela poderia estar ou não. Segundo verbo, todos estiverem. Olha o conectivo aqui, corto. Oração 1, oração 2. Oração 1 é principal. Qual a circunstância que essa oração subordinada, então, adverbial está indicando? Esse C indica o quê? Esse C é conjunção. Condição, né? Condição. A condição para que a reunião comece é que todos estejam presentes. Essa é a relação semântica. Condição, lembrando, é para que alguma coisa aconteça, é necessário que antes você tenha outra. Então, aqui eu tenho oração subordinada adverbial condicional. A Unicamp, por exemplo, é um vestibular que vira e mexe, aparece questõezinhas que pede você substituir o C por uma outra conjunção com o mesmo valor semântico, ou seja, uma outra condicional. O caso, né? Então, lembrando que se eu mexer aqui no caso, eu mexo na estrutura do verbo também, porque aí o verbo tem que mudar de modo, né? Ele passa do modo indicativo para o modo subjuntivo, caso todos estejam presentes. Tudo bem, gente?
Por hora a gente vai encerrando. No próximo vídeo a gente dá continuidade ao estudo das orações subordinadas adverbiais. Até lá.